dia, minhas queridas, bom dia. A paz do Senhor Jesus para todas vocês esta manhã, para todos nós, né? Que a paz do Senhor entre no teu lar esta manhã, minha irmã, na tua casa, na tua família. Eu tenho que deixar uma palavra para você e depois eu vou orar. Deixar uma palavra aqui do coração de Deus para teu coração esta manhã. Se encontra em Gênesis 13, versículo 7, que diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores à direita, irei para a esquerda. Então houve separação. Abraão separou-se de Ló. Estava havendo contendas. Entre os pastores e por isso se separaram, porque também um estava muito rico, o outro também. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que muitas vezes nós temos que nos separar de pessoas próximas de nós, que nos levam a crescer. Muitas vezes Deus tira pessoas de perto de nós, que só nos leva para contenda, para confusão, para dizer que você não vai conseguir. Então estava havendo contendas já entre os pastores. E Abraão se separou de Ló. Ele amava esse sobrinho muito, que quando Deus mandou que ele saísse de junto da parentela, ele trouxe Ló consigo, né, sua esposa, seus gados. Mas chegou um momento, irmãos, que eles tiveram que se separar. Assim acontece, irmão, na minha e na tua vida. Tem momentos que nós temos que nos separar de pessoas que não nos levam a crescer. Muitas vezes Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós andamos pelo caminho errado. Então, quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, Ele tira pessoas que só fazem se perturbar. Ele faz você sair de local que não quer que você cresça, que não quer que você prospere. Deus mandou que Abraão saísse de junto da parentela dele e fosse para uma terra que Deus ia mostrar. Uma terra que mana leite e mel. E Abraão obedeceu, imediatamente ele obedeceu a Deus. Mas ele trouxe Ló consigo. E chega um momento que ele teve que se separar de Ló, para que não houvesse contenda. Já estava havendo contenda entre os pastores. Muitas vezes acontece, irmãos, comigo e com você, de Deus tirar pessoas de perto de nós que não acrescenta nada. Não está acrescentando nada para mim nem para você. E Deus afasta. E às vezes a gente fica dizendo assim: por que o Senhor tirou aquela pessoa de perto de mim? Uma pessoa tão boa, mas Deus, Ele não olha para o exterior. Deus vê o coração. E Ele vê cada coração como é que está. Deus não nos julga pela nossa aparência, pelo nosso corpo. Ele julga o nosso coração, porque quando Ele olha, Ele se levanta do seu trono para olhar para nós. Ele olha o nosso coração e Ele vê aquele coração que está preto, que está sujo, que está cheio de contenda, e Ele pega, afasta, irmão. Ele afasta de perto da pessoa, Ele tira. Muitas vezes o Senhor tem deixado aquele que tem propósito sozinho. Por quê? Para buscar mais a Deus, para não se contaminar
e o Senhor afasta, como afastou Ló. Então Abraão disse a Ló: se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E então Ló, a Bíblia diz que Ló olhou e viu as campinas do Jordão. Ló olhou a terra pela aparência e escolheu, sem direção de Deus, sem perguntar a Deus. Ele foi morar vizinho a Sodoma e Gomorra. Ló não disse assim: não, eu vou questionar, vou orar a Deus e vou perguntar para que lado eu vou. Ele simplesmente olhou e tomou uma decisão. Muitas vezes eu e você, irmãos, eu já fiz e muitas vezes nós fazemos mudanças sem pedir direção a Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, dar um conselho esta manhã. Você que está querendo se mudar, peça orientação a Deus, pergunta a Deus se é da vontade de Deus. Se você está querendo comprar uma casa, ore a Deus para que Ele lhe mostre a casa que você deve morar. Amém, meus irmãos? Porque muitas vezes eu e você tomamos a decisão do nosso coração. Às vezes Deus não fala e a gente acha que foi Deus e vamos pelo caminho errado. E às vezes temos prejuízo por andar por aquele caminho errado. Ló teve prejuízo, teve guerra naquele lugar, e ali tomaram tudo que era dele, levaram ele, os filhos, tudo como escravo, todos os seus bens. Mas quando Abraão soube que tinha assaltado assim a casa de Ló, ele foi e trouxe Ló de volta. Guerreou pelo seu sobrinho, lutou pelo seu sobrinho e trouxe de volta tudo que era dele. Então, irmãos, que nós venhamos esta manhã colocar essa palavra no nosso coração e agir conforme os conselhos de Deus. Perguntar a Deus para que a gente não venha fazer coisas que se arrependa depois. Irmãos, eu já fiz mudanças. Estou dando esse conselho a vocês porque eu já passei, já tive experiência. Eu já me mudei sem ser o propósito de Deus, sem orar, sem perguntar a Deus. Muitas vezes nós perguntamos, fazemos propósito, não esperamos a resposta de Deus. Estamos tão cegos, espiritualmente, os ouvidos tapados, que não esperamos, não entendemos quando Deus está falando. E agimos pelo nosso próprio coração. O que é que acontece? Dá errado, não dá certo. Faz muitos anos, eu não tinha ainda entendimento, já me mudei assim. E o prejuízo foi muito grande. Nas nossas orações que nós viemos pedir a Deus para abrir nossos olhos espirituais, abrir nossos ouvidos. Não sei se é Isaías, eu creio que é Isaías que diz que nós temos o coração duro, os olhos escuta, mas não entende, vê, mas não compreende. E não temos a sabedoria de esperar a resposta de Deus. Então eu quero dizer a você que vai se mudar, não vá sem a proteção de Deus. Peça uma resposta de Deus, meu irmão. Amém? Porque Ló foi se mudar, viu as campinas, viu bonito, e disse: esse lugar é bom para mim, mas não foi, né? Como nós sabemos, ele foi e começou a armar suas tendas nas campinas e depois já foi armando ali em Sodoma e Gomorra, já foi entrando para lá e o resultado não foi bom, né? Como nós sabemos. Está escrito na Bíblia mesmo, está escrito. A Bíblia é um manual de Deus para que eu e você venha ler, pedir orientação a Deus,
através da Bíblia Sagrada, para que a gente não venha sofrer tanto nessa terra. Amém? Vamos orar. O Senhor está falando também aqui esta manhã, o Senhor está mandando que eu venha falar sobre os casamentos. Pessoas que vai casar, preste atenção quem é seu esposo que você escolheu. Preste atenção quem é esse noivo que você escolheu. Deus está falando para mim que tem pessoas que estão noivos, estão para se casar. Preste atenção, minha irmã, para que depois você não venha se arrepender. O noivado é justamente para isso. Você passa 1 ano, 2 anos de noiva, para você ver com quem você está se casando, para que você venha conhecer a pessoa que você vai se casar. Não case no escuro sem conhecer a pessoa. Preste atenção quem é que você está se casando. Amém? Pai amado, querido Deus, muito obrigado por esta manhã na sua presença. Muito obrigado pelo seu amor, sua graça, sua grande misericórdia para com todos nós. Que a graça do Senhor venha ser na vida de todos os irmãos. Que a graça de Deus venha entrar nos lares, nas casas, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, os casamentos, restaura os casamentos. Liberta os esposos, meu Pai, dos vícios. Oh, Jesus amado, restitui os casamentos. Abençoa minhas irmãs, abençoa meus irmãos. Abençoa as empresas, meu Pai, aqueles que estão pedindo para que o Senhor venha abençoar as empresas, que o Senhor venha abençoar. Aqueles que estão pedindo porta de emprego, meu Pai, que o Senhor venha abrir. Em nome de Jesus Cristo, estão pedindo cura das enfermidades, o Senhor venha curar. O Senhor venha curar aqueles que estão com depressão, oprimidos, sobrecarregados. Oh, Jesus amado e Pai querido, entra nesses lares, meu Senhor da glória. Entra na casa de todos aqueles que estão pedindo uma bênção, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar minha irmã, sua casa e sua família. É isso que eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.